Cada vida é regida pelo astro de uma figura de retórica. Certas vidas são hiperbólicas. Há vidas pleonasmo, eclipses, sarcasmos, anacolutos, paráfrases. A figura de retórica mais adequada para a vida de Cruz de Souza é o oxímoro, a figura da ironia, que diz uma coisa dizendo o contrário. Que outra figura calharia a este negro retinto, filho de escravos do Brasil imperial, mas nutrido de toda a mais aguda cultura internacional de sua época, lida no original? Quais formas exprimiriam a radicalidade com que Cruz de Souza assumiu a via poética como destino de sofrimento e carência a transformar em beleza e significado? Na poesia, na realização enquanto texto, Cruz de Souza superou o dilaceramento provocado pelos antagonismos de ser negro no Brasil e dispor do mais sofisticado repertório branco de sua época. Não deixa de haver muito mistério no fenômeno de serem negros, oriundos da raça da mão de obra, o maior prosador da literatura brasileira, Machado de Assis, e, sob certos aspectos, nosso maior e fundo e intenso poeta. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo, despovoado de belezas eternas, pouco a pouco, na natureza prodigiosa e rica. Então, a minha pesquisa sobre Cruz de Souza, ela vem depois da minha relação com a poesia do Cruz de Souza, né? Que começa no ensino médio, né? É a primeira vez que eu li Cruz de Souza, mas acho que a primeira vez que eu li seriamente a obra do Cruz de Souza foi quando eu me mudei para cá. Eu sou paranaense e em 94, quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu vim com a família para cá. E nunca mais voltei, né? Então moro aqui desde então, fiz faculdade aqui. E o Cruz de Souza, como eu me interesso por literatura brasileira desde sempre, o Cruz de Souza passou a ter eu passei a ter um olhar diferente para o Cruz de Souza pelo fato dele ser um poeta da cidade, que é um poeta dos maiores, né, do Brasil, né? Então, anos antes aí do mestrado, eu fiz um projeto de música em que eu colocava música em poetas, Olavo Bilac, Camões, Augusto dos Anjos, e o Cruz de Souza também. Eu fiz 2 músicas para o Cruz de Souza. Quando eu entrei no mestrado, eu queria continuar fazendo um projeto com poetas, né? E aí eu escolhi o Cruz de Souza. E eu escolhi o Cruz de Souza por 2 razões. 3 motivos haviam. Um deles era um motivo para mim não escolher. Mas os 2 que me fizeram escolher o Cruz de Souza foram a musicalidade dos poemas dele, porque quando eu fiz os 2 poemas primeiros para o outro repertório que eu fiz e fiz shows com... Eu me espantei assim com a facilidade de você poder trabalhar com as palavras dele, né? E eu continuei fazendo, musicando outros, né? Então eu pensei assim, a Cruz de Souza. E outra coisa pelo fato dele ser um poeta daqui, né? Então assim, a única coisa que eu pensava é que às vezes as pessoas dizem assim, o cara é um poeta daqui famoso e tal, o cara vai musicar. Muita gente faz isso, né? Então eu fiquei em dúvida, mas assim, a obra dele assim é irresistível para quem gosta de musicar poesia, né? Fosse um negro americano, Cruz de Souza tinha inventado o blues. Brasileiro, só lhe restou o verso, o soneto e a literatura para construir a expressão de sua pena.
Então, eu nunca tinha lido Cruz e Souza pensando no estilo simbolista, né? Talvez eu tenha feito isso no ensino médio para responder uma questão de vestibular, né? Mas na pesquisa realmente eu comecei a entender e mais a fundo entender, né? A literatura brasileira, ela emula a europeia, né? A gente está sempre atrasado, né? As novidades surgem lá e depois a gente recebe aqui. Isso acontecia no 19, né? No século 19 também. Então, num determinado momento em que o parnasianismo era o estilo dominante, o parnasianismo ele era a poesia oficial do Brasil. Né? Então, o Machado de Assis, por exemplo, que fundou a Academia Brasileira de Letras, ele também era poeta, né? Escrevia menos poesia do que romances e contos, né? Mas ele também era poeta e o estilo dele era parnasianista, né? Então, o Cruz e Souza, naquela época, ele era um cara daqueles poucos que ousaram tentar refrescar um pouquinho os ares poéticos e trazer novidades da Europa, né, como sempre acontecia. E por uma série de fatores que a gente pode considerar o fato dele ser do interior do sul do Brasil, né, e não ser alguém lá integrado à comunidade da literatura do Rio de Janeiro, o fato dele ser um negro e aí toda a questão envolvida do racismo que está presente, né? É preciso lembrar que o Cruz e Souza ele viveu a abolição, ele já era poeta antes da abolição, ele foi um abolicionista, né? De publicar artigos em jornal e tudo. Uma tristeza que eu, mudo, fico nela meditando, e meditando por tudo, e em toda parte sonhando. Tristeza, não sei donde, não sei quando, nem como, flor mortal que dentro esconde sementes de um mago pomo. Garcia, sou historiador, atualmente doutorando no curso de História, né, na UFSC, militante do movimento negro, comecei com 16, 15 anos na capoeira Angola. Então, foi a partir da capoeira que me iniciei esse movimento relacionado com a negritude. E desde então, desde 1995, venho militando no campo social negro em Santa Catarina e no Brasil. E nos últimos 5 anos, atuando no mercado editorial com a editora Cruz e Souza. Cruz e Souza, então, quando a gente vai pensar em historiografia catarinense, a nossa historiografia ela tem 3, quando ela olha para a questão negra, ela estabeleceu 3 estigmas, ou 3 paradigmas, para entender a presença negra em Santa Catarina. O primeiro paradigma foi nos pensar enquanto apenas escravizados, que é o estigma da escravidão. Obras como Oswaldo Rodrigues Cabral, Walter Piazza, né, só vão nos identificar enquanto mão de obra escravizada. Já nas obras de Ottaviani e Fernando Henrique Cardoso, década de 50, a gente vai ter o paradigma da incapacidade, né? ou o estigma da incapacidade. Por quê? Esses autores, pesquisadores estiveram em Santa Catarina, fizeram um levantamento de dados, né? Viram a presença negra na cidade, no estado, mas ao final eles dizem que pelo diminuto número de escravizados, eles foram incapazes de gerar uma cultura própria em Santa Catarina. Só que Santa Catarina é berço do grande poeta Cruz e Souza e da primeira deputada negra do Brasil, que é Antonieta de Barros. Então, como explicar que dentro desse grupo marginalizado, incapaz de produzir uma cultura própria, surge um poeta do tamanho de Cruz e Souza e uma deputada do peso de Antonieta? E aí vem o estigma da exceção. Então, Cruz e Souza, ele foi por muito tempo lido, tanto Cruz como Antonieta, como exceções à regra.
Então meu primeiro contato com Cruz de Souza se dá, obviamente, no espaço, no ambiente escolar, como sendo representante do simbolismo no Brasil, mas muito en passant, muito por cima, sem entender bem quem é Cruz de Souza. Geralmente, quando você vai ver uma legenda falando de Cruz de Souza, está assim, né? Pai do simbolismo, ou expressão máxima do simbolismo do Brasil, filho de pais alforriados, escravizados, alforriados, que teve como ajuda, né, a família do Marechal Guilherme. A família do Marechal Guilherme sempre aparece endossando, dizendo o porquê que aquele menino negro conseguiu ser. O que tem mudado? Como é que a gente tem mudado essa chave? É justamente com o aprofundamento nas pesquisas históricas, né? E sobretudo, a verticalização do campo de análise e entendendo o papel fundamental das famílias. Já trabalhava na sua poesia em desterro, que são as cores, né? Os sons, a questão onírica, os sonhos, a própria questão mesmo simbólica, né? De você transmutar a coisa material para uma outra concepção imaginária, né? Não palpável. E em cima disso, o Cruz de Souza vai discutir a questão racial, vai discutir a questão de classe, vai ser satírico, né? Às vezes amargo, né? Ácido na sua poesia, mas parte justamente dessa trajetória de vida e de alguns muros, né? Como emparedado, né? que ele retrata bem, né? Então, por mais que ele fosse um negro inteligente, que ele tivesse um bom relacionamento mesmo no Rio de Janeiro, né? Havia um impedimento, né? Ora o preconceito, ora a ciência querendo dizer que os negros não seriam tão capazes, ora o desprezo de alguns, a inveja, né? Então acho que é um pouco por aí da onde ele se constitui como um poeta simbolista e de como que o simbolismo dele venha a ter características próprias, né, no Brasil. Mas acho que o Cruz de Souza ele representa muito a poesia dentro de Santa Catarina e ele é um poeta muito forte, então acho que foi um dos motivos da gente ter, enfim, escolhido ele enquanto homenagem. Assim. Sim. E aí acho que representa isso, acho que representa a cultura de rua, representa a poesia, representa a cultura negra, né? Representa, enfim, muita coisa. Acho que ele representa muito pra gente. O Islã Cruz de Souza é uma família, assim, a gente promove muito acolhimento e, enfim, muita expressão. Eu acho que, no geral,